Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Eu acho que eu me adiantei na questão da Sicília, né? Que foram os últimos vídeos, que eu percebi que ainda tem. Na verdade, esse vídeo era para eu ter gravado antes de gravar os vídeos sobre a Sicília, e ainda vai ter alguns vídeos antes da expedição ateniense para a Sicília, né? A gente estaria na paz dos 30 anos, né? E esse vídeo agora é de um pouquinho antes da paz dos 30 anos, mas quando acaba a paz dos 30 anos é que tem a guerra da a expedição ateniense à Sicília, né? Mas vamos, de qualquer forma, desculpa aí essas pequenas quebras assim na linha do tempo, né? Nunca dá para ser certinho, mas hoje a gente vai ver as reformas de Efialtes e a democracia na época de Péricles, né? Péricles é meio que essa grande figura desse período de Atenas. Acho que ele foi Estrategos, né, que era o general por cerca de uns 40 anos, na verdade, né? Mas, peraí, deixa eu conferir, né? Agora que eu falei que esse era o número de... bom, eu deixo qualquer coisa, se tiver errado, eu deixo na descrição. Mas vamos lá. Então, um pouquinho antes, o Péricles vai assumir com a morte de Efialtes. E Efialtes é o cara que vai meio que liderar o partido democrático de Atenas. E ele vai fazer uma série de reformas, né? Depois uns outros caras também vão continuar, mas ele fez a reforma do Areópago, né, em que ele passou o poder que o Areópago tinha de guardião das leis para outros órgãos mais democráticos. Acho que não sei se uma parte para a Assembleia, né, mas órgãos em que eram eleitos, né, pela democracia. Tudo bem que a classe mais baixa de Atenas, por enquanto acho que tem duas classes mais baixas que ainda não votavam, eram só as duas superiores, mas a gente vai ver daqui a pouco que a terceira classe ateniense vai entrar para a democracia, né? Mas o Areópago era meio que um conjunto de sábios ali, de pessoas que eu acho que herdavam esse cargo, alguma coisa assim, mas era um órgão mais aristocrático, assim. E, na verdade, o autor fala que politicamente não foi tão importante, mas era mais a fazer valer o princípio de uma soberania popular, embora eu acho que ele exagera um pouco. Logo depois ele vai falar justamente que a democracia ateniense ela não era como a gente entende hoje, né? Então, na verdade, que ele meio que se contradiz aí, né? Não sei se ele não percebeu, quer dizer, não, pelo que a gente vai ver depois, não havia esse princípio de soberania popular como a gente entende hoje, né? Tanto que a classe mais baixa dos atenienses não votava, né? Mas esse poder, na verdade, era o poder, é como se fosse eu não deveria falar isso porque eu não sou de direito, eu não estudei tanto nessa reforma mesmo, né? Eu estudei bem por cima, mas parece meio que um judiciário, assim, porque esse poder tratava de fazer com que um magistrado agisse de acordo com a lei, mas não de votar as leis. Então, quer dizer, ele não vota a lei, mas ele meio que coage o cara a agir pela lei, né? Quer dizer, acho que ele pune, né, o cara se ele não agir de acordo com a lei. Então, mas ele coloca aqui, né, também que o Areópago, contudo, continua tendo uma importância moral para os atenienses pelos próximos 100 anos. Até na época de Paulo, acho que ele vai para o Areópago, né? Então, quer dizer, claro que já deveria ser uma coisa totalmente diferente, deveria ser só o lugar ali que continuou, né? Mas você vê que é um lugar importante, assim, né? Quer dizer, tem uma história, né? E até na época de Cristo, né? Que isso já seria mais de 300 anos depois disso, o Areópago ainda existe, né? Pelo menos o lugar, né? Eu não sei exatamente o que era nessa época de Paulo, né? Então, a reforma de Efialtes, essa reforma teria sido 460 ou 462, foi adicionada a de Menicítedes, em 457 ou 456, pela qual o arcontado foi estendido à terceira classe, os eugitas. Então acho que. Então eu posso estar enganado a respeito de quem votava, porque então o arcontado só podia ser eleito por alguém das duas classes superiores, e agora os eugitas, que era a terceira classe, também podiam exercer o arcontado. Mas agora quem votava, quem não tenho certeza. Tá? Desculpa aí essa imprecisão. Mas nessa reforma, né, também parece ser mais uma questão de princípio do que de efeitos práticos. O arconte, desde 487, tinha sido reduzido a trabalhos rotineiros, sendo pouco importante para o Estado quem ocupava o cargo. Isso parece que vai acontecendo bastante em Atenas, né? Acho que nos outros vídeos da mais a questão do generalato, né, do estrategos, eu lembro de falar um pouco disso. Quer dizer que conforme o generalato foi perdendo foi ficando menos politizado, quer dizer, desculpa, menos militarizado e mais político, também foi
foi aí que foi ficando mais democrático, né? Quer dizer, eles não iam deixar eleger a Assembleia realmente eleger o general, mas o cargo de estratégos é o general, ele foi perdendo as características militares e aí ele foi sendo eleito, né? Meio que assim, parece que tem esse coisa assim de que vai passando para a democracia, né, para o voto, aqueles cargos que já são, como diz aqui, rotineiros, né, sendo pouco importantes para o Estado que ocupava o cargo. É interessante, né, e o autor aqui ele vai sempre falando isso, né, passou por um negócio democrático, mas também já não era mais tão importante. É engraçado isso, né, bem interessante, precisaria de um estudo mais profundo para entender melhor as causas disso, mas você vê que é meio que passa para a democracia, mas quando eu falo passa para a democracia, quer dizer, eleito, né, pela Assembleia, mas acredito que seja isso, era na Assembleia que se juntava todo mundo, se talvez não fosse a Assembleia, né, mas era eleito, né, democraticamente, e era só quando o cargo já não era tão importante. Aí tem o Ephialtes morre, né, acho que ele é assassinado, inclusive, e esse é o momento que o Péricles surge, né, para a política. Que surge quer dizer, se torna mais a figura central ali do Partido Democrático, né. Tô chamando assim, né, acho que não tem. Acho que esse seria o nome, né, desse grupo democrático em Atenas. Então, o que acontece é que Péricles é considerado um herói da democracia, mas eu acho que a gente já falou sobre isso nos outros vídeos, não lembro, mas uma das coisas mais importantes que ele fez, né, de reformas, foi restringir o sufrágio, né? A gente pensa em democracia sempre como expandir o sufrágio quer dizer pessoas que têm o direito ao voto, e ele restringe esse sufrágio, né? Então eu coloquei aqui apenas para quem tinha pai e mãe ateniense. Antes do Péricles era qualquer um que tivesse pai ateniense. Se sua mãe fosse estrangeira, beleza, você você também era ateniense, quer dizer, você era cidadão. Então ele restringiu o sufrágio, né? E o autor diz assim: o que eu vi hoje no chat GPT, eu procurei também para ter uma outra visão. Ele fala muito da unidade cultural, tipo de uma homogeneidade, né? De que como se você tinha pai ateniense e mãe estrangeira, quer dizer, você tinha alguma ligação com com as outras cidades, né? Com algum estrangeiro. E era uma época de guerra, né? E Atenas estava meio que se concentrando o poder, então, quer dizer, quando sua mãe é de uma outra cidade, você tem uma ligação com essa cidade, né? Então você poderia, uh, não vou dizer trair os interesses de Atenas, mas ter um conflito de interesses ali, né? O autor, pelo que eu lembro do resumo, né, ele fala mais é isso que ele vai falar aqui, ele não entra tanto nesse aspecto da homogeneidade, é mais uma questão de você poder pagar as pessoas, né? Porque você ser cidadão dá uma série de privilégios, né? E seria mais isso. Então ele fala assim: democracia no mundo antigo teve a oligarquia e não a monarquia como predecessora, e uma forma de oligarquia que tinha pouco em comum com o feudalismo da Idade Média. Então ele meio que está dizendo assim, como a democracia ateniense foi meio que uma reação, uma resposta, né? Ela estava tentando desfazer a oligarquia, não sei se desfazer é a palavra, mas pelo fato de ela ser precedida por uma oligarquia e a democracia moderna, né, do nosso mundo uh, foi precedida pelo feudalismo, elas são diferentes. Então ele fala assim, para os gregos, a democracia significava não o fim do privilégio, mas apenas a extensão da sua área. Então, o objetivo da reforma do sufrágio seria tornar o privilégio menor, reduzindo o número de pessoas que tinham acesso a ele. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, porque no título está ali, né? Pagamento dos jurados, porque durante muito tempo você não era pago por fazer funções na democracia, né? Então, tipo, se você tinha que largar o que você estava fazendo e participar da assembleia ou não sei se dos cargos também. Então, lógico que isso ficava mais na mão de pessoas que tinham dinheiro. E o que que o Péricles fez? Ele decidiu pagar para as pessoas participarem tanto das cortes, né? O cidadão, né, que ia participar ganhava, era pago por isso, né, para não precisar se manter, né, ser pessoas, na verdade, que não eram tão ricas. Mas o que ele faz então é que ele restringe a cidadania, porque agora ele precisa pagar, né? Antes qualquer um era cidadão, você tinha o direito e você ia lá, era do seu custo, você custeava. Como agora ele vai pagar as pessoas, acho que ele teve que dar uma reduzida, né, na cidadania, que não dava para pagar tanta gente. Embora eu acho que o autor menciona nessa passagem, nesse capítulo, ele diz que na época interessante, que de
Platão, Sócrates, mesmo Aristóteles, eles reclamam às vezes de que tem muita gente sobrevivendo de dinheiro do Estado, o que é bem interessante, né? Mas isso vai ser bem depois, né? Aristóteles acho que dá o quê? Uns 100 anos depois disso, mais ou menos. Sócrates já estava vivo, né? Eu acho que é isso. Mas, então, tem assim, esse período, então, como está tendo reformas mais democráticas, bem que a democracia já vem faz um tempo, né? Mas esse período vai ter a ascensão dos demagogos. Então, o autor fala assim: a mudança mais importante na política ateniense desse período é o surgimento dos demagogos. Até então, a regra, entre aspas, era que o líder político devia ter antes assumido o posto de general, o que significava que ele devia ser de uma família antiga que tinha uma tradição de habilidade militar e comando. Pouco antes da eclosão da Guerra do Peloponeso, um novo tipo de líder entra em cena, de origem modesta, um comerciante ou mecânico habilidoso e que nunca ocupou o cargo de general. Mecânico, é porque acho que essa palavra que ele usou, mecânico, né? Mas alguém que trabalha com alguma uma coisa manual, assim, né? Alguma arte, né? Mas não era um aristocrata ali que tinha muitas terras, ou algo assim, né? Os líderes antigos eram criados no campo, os novos na cidade, né? Porque ele é alguém que trabalhou no comércio ou numa cidade com alguma técnica, né? Os modos e o jeito de falar desses últimos era ofensivo para os homens antigos e são acusados de serem violentos e de gestos desenfreados. Então você imagina aqueles aristocratas que tinham uma tradição militar, talvez eu não queria exaltar também demais os caras, mas tinha talvez alguma coisa mais de virtude, né, de uma algo do tipo, vendo aqueles caras da cidade que meio que falava errado, né, e era violento, assim, que também a cidade você tinha mais comércio, então você tinha, acho que, mais influência de outras cidades, né, então devia ter umas gírias, outras expressões, outros sotaques, né, então você imagina aqueles aristocratas se confrontando com essa gente ali, né. Outra diferença é que o demagogo é um crítico, não um formulador de políticas. Ele não tinha um cargo, era apenas um líder. Então é um cara que está ali na Assembleia, né, que ah, tem uma influência ali, né? Ele não é que o demagogo não é eleito para ser demagogo, né? Até eu estava vendo que já nessa época a expressão vai ter significa líder de pessoas, né? Mas demagogo, mas já vai se tornar um pejorativo, né? Segundo Tucídides, Cleon, o primeiro demagogo importante, exerceu de longe a maior influência sobre o povo. Isso era possível devido ao princípio da iniciativa individual. Apesar de uma medida necessitar da aprovação do Conselho antes de ser votada na Assembleia, o poder de emenda que essa última possuía dava a qualquer cidadão o direito de propor qualquer coisa. Então, a princípio, o Conselho tinha que dar o start ali, né, para a Assembleia, para colocar uma questão em votação, mas qualquer pessoa na Assembleia podia emendar uma proposta, né, o que faz sentido, porque você tem que Quer dizer, senão você tem que aprovar ou reprovar em bloco alguma coisa que alguém fez. Então, às vezes, faz sentido você propor algumas alterações, né? Até negociar, não, mas se fizer desse jeito, mas diminui isso aqui, aumenta isso, daí você chega num acordo, né? Senão é tipo, sim ou não, você tem que aceitar ou rejeitar tudo em bloco. Mas isso dava, como diz, o poder a qualquer cidadão de propor qualquer coisa. Então, na verdade, essa questão do conselho colocar as questões de votação, que era um jeito de limitar a democracia, né, para não deixar a Assembleia propor qualquer coisa, pelo que ele dá a entender isso não funcionava, né, porque a pessoa na hora podia propor qualquer coisa. É, talvez esteja exagerando um pouco, mas quer dizer, depois que você dá a liberdade de emendar, né, você restringe, né, esse poder do conselho de limitar o que a Assembleia podia definir, né. A ascensão dos demagogos revelou um dos defeitos mais fatais do sistema ateniense. Havia muita provisão para a responsabilidade oficial, com estes sendo chamados a prestar contas ao fim do mandato, mas não havia o equivalente para a responsabilidade política do indivíduo. A teoria da responsabilidade política, isto é, da responsabilidade do estadista pela política que ele advoga, era imperfeitamente compreendida pela mente antiga. Podia-se responsabilizar o político quando ele ocupava um cargo, mas não a pessoa que propôs uma ideia que foi executada por outra. Para o autor do texto, né, a primeira expedição siciliana, que nós ainda não discutimos, nós vamos falar ainda, é um caso disso. Não havia condições para o seu sucesso e a responsabilidade recaiu sobre os generais e não sobre o verdadeiro culpado, Hipérbolos, o homem que a propôs. Então, quer dizer, a responsabilidade era, digamos assim, do cargo e não da pessoa, né? Não sei se o texto ficou muito claro, eu gosto sempre de repetir, tentar explicar, porque também isso me ajuda a gravar, né? Mas
Tipo, ok, a culpa, se você propõe uma coisa e outra pessoa executa, tipo, também a pessoa que executou pode ser culpada, porque pode ser que ela seja incompetente e ela não conseguiu fazer, né? Mas, quer dizer, também você propõe uma coisa que é impossível ou que é muito difícil para a pessoa, a bomba explode na mão dela, né? E então, quer dizer, e você não é culpado da sua parte por ter proposto algo estúpido, né? Então, o surgimento dos demagogos está intimamente relacionado com o crescimento da população urbana de Atenas e do Pireu. O Pireu é o porto ali perto de Atenas, que era quase como que uma cidade separadinha, assim, até a gente viu, acho que a gente falou, né, das muralhas que tinham que ligar Atenas até o Pireu, porque era alguns quilômetros de distância, assim. Era no campo que as relações entre a aristocracia e a camada popular se formavam e criavam uma aliança entre os dois grupos. Isso, porém, não existia na cidade. E, ainda que houvesse mais cidadãos no campo, era muito mais fácil votar na cidade, sendo que o pagamento oferecido não compensava o dia de trabalho do camponês, de maneira que a Assembleia foi dominada pelo cidadão urbano, sendo mais radical que a opinião geral da Grécia. Então, quer dizer, na verdade, eu falei de que o Péricles queria pagar, né, as pessoas, era acho que mais no caso da, dos jurados, né? Para você ir votar, não. Porque você lembra que o Clístenes também fez algo parecido, né? A, ele fez uma divisão ali das tribos e ele colocou uma tribo urbana, né? Acho que era uma tribo urbana em cada tríade, cada trítia, acho que é assim que chamava, né? E porque, na verdade, essas pessoas votavam mais e votavam nele. Então, quer dizer, você vê que o voto urbano tem esse poder maior. O Ortega y Gasset até vai falar de que isso acontecia também em Roma, né? E ele fala que o, uma das crises da República é porque o voto não fazia mais sentido, porque só quem estava nas cidades votava, né? É bem interessante, isso acontecia aqui também. Então, acho que ele fala que o camponês tinha que gastar um dia para ir e outro para voltar. Então, também era muito. Ah, tá, o pagamento oferecido não compensava. Então, tinha algum pagamento, mas ele tinha um dia para ir, um dia para voltar, não adiantava, né? Então, ela é dominada por essa população das cidades, né? Então, a democracia ateniense cresce pelo poder da marinha. O exército era formado por pessoas do campo, de sentimento conservador, enquanto a marinha era composta por teetas, uma classe mais radical ou democrática. Ficou claro nas gerações seguintes de conservadores que era necessário tirar o poder dos teetas e, para isso, abrir mão do império. Também essa população da cidade tem muita relação com o comércio, com o mar, né? Por isso que eles iam para a marinha também, né? Então eles tinham contatos com os outros jônios na Ásia, né? Quer dizer, quem está no mar, né? Acaba conhecendo outros lugares, outras cidades, então tem mais essa visão de império marítimo, né? Eu não queria entrar muito nessa questão de poderes da terra e poderes do mar, né? Porque aqui a gente vê também quem gosta de Carl Schmitt, essas coisas, mas, mas você tem aqui um conflito, né? Entre a força dentro da cidade, né? Quer dizer, talvez você não dá pra falar que assim, às vezes tem uma predominância do mar, mas sempre tem um conflito, né, entre a força da terra e a força do mar, né, bem interessante. A expansão da jurisdição das cortes atenienses fez com que o cidadão comum se familiarizasse com as condições nas regiões mais distantes do império. Experiência essa que foi útil quando a Assembleia tinha que votar em assuntos externos. Então, porque o Clístenes, acho que foi o Clístenes que expandiu a jurisdição das cortes atenienses, né? O autor fala que isso foi útil, assim, né? Então é isso, galera. Acho que deu para ter uma ideiazinha ali desse período, né? Dessas mudanças no Estado ateniense, que vai ser o Estado ateniense que entra para a guerra do Peloponeso. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui rapidinho no chat GPT, pesquisar quanto tempo Clístenes foi. Vou colocar aqui, importante em Atenas, só pra gente. Em Atenas. Porque eu tinha visto 40 anos, mas é bastante coisa, né? Ah, porra, Clístenes não. Eu sempre confundo Clístenes com Péricles. Por quanto tempo Péricles foi importante em Atenas? Agora eu vi que aqui tá 508, né? Fala, pô, esse é bem antes, né? Cerca de 30 anos, entre 460 até a sua morte em 429. Então quase. O período da Era de Ouro de Atenas, cerca de 3 décadas. Então é isso, galera. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e, se possível, ajudar a gente no Tipa.ai também. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.